Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então Feliz Natal mais uma vez, ainda nessa oitava de Páscoa, ainda é tempo de dizer Feliz Natal. Então Feliz Natal para você, talvez que não tenha visto os outros vídeos, mas Feliz Natal. Deus abençoe a sua vida. Bem, e seja muito bem-vindo você que está chegando pela primeira vez no nosso canal. Seja muito bem-vindo você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que está deixando também, fazendo esse caminho com a gente de onde a palavra vai formando o nosso coração, a palavra vai dando sentido à nossa vida, a palavra vai conduzindo, vai orientando, vai motivando a cada um de nós. Bem, nesse sábado, então, é dia, dentro da oitava de Natal, a gente celebra grandes santos, então a gente celebra o dia de São João, que para mim é o cara. Eu tenho muita devoção por São João, porque foi o único que ficou aos pés da cruz, né? A Virgem Maria e São João, tanto que Jesus entrega a ele a sua mãe, né? É interessante que a Pedro, Jesus entregou a igreja. A João, ele entregou a sua mãe, né? Então, assim, tem uma relação, esse tema do discípulo amado, né? É muito importante, muito bonito, porque Jesus é aquele discípulo amado, aquele discípulo que o escutava, aquele discípulo que vai dizer o evangelho que viu e acreditou. Ele viu e acreditou porque ele era muito atento. Ele viu e acreditou porque ele era próximo. Quanto mais próximo de Jesus nós formos, mais fácil vai ser acreditar nas coisas que ele nos pede. Mais fácil vai ser confiar. Quem não é próximo sempre vai desconfiar, porque sempre vai pensar, será? Mas agora quem é próximo, quem conhece de verdade, quem conhece os movimentos, por exemplo, quando a gente tem uma amizade muito profunda com alguém, a gente conhece o outro de trás para frente, de frente para trás. Se tem um pequeno sinal de que a pessoa está estranha, a gente já percebe, porque tem muita proximidade, muita intimidade. Então esse discípulo amado não era só porque Jesus gostava dele, mas era porque ele era próximo, ele era muito atento, ele estava sempre ali, ó. Era um discípulo sedento, sempre queria mais, sempre estava disponível, era aquele discípulo que estava ali para tudo, tanto que ele estava aos pés da cruz, pronto para receber a mãe. E pronto também para se oferecer como filho daquela mãe. Então essa é a beleza também de João. João, ele é representado no símbolo dos evangelhos como águia, porque o evangelho dele é o evangelho que tem a teologia mais do alto. A águia é aquela que voa alto e enxerga muito longe. Então João entendeu muitas coisas, traz muitas coisas maravilhosas para nós, diferente, não que ele seja melhor, mas ele é mais profundo do que os outros três que são os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Que tem textos mais parecidos, e João ele destoa um pouco. Destoa porque ele vai mais além, ele é mais profundo naquilo que ele fala. Justamente pelo tema do discípulo amado, que é aquele que tinha mais intimidade, que era aquele que estava mais atento e percebeu mais coisas do que os outros. São João também foi o único discípulo que não foi martirizado. Tentaram martirizar ele, porque tentaram matar ele colocando ele num tonel, né, de óleo, azeite fervendo, mas ele nada passou, então tiraram ele dali e exilaram ele na ilha de Pátimo, para tentar calar ele. E lá no exílio, na ilha de Pátimo, ele escreveu o Evangelho, as cartas de São João, e aí ele foi escrevendo suas obras, né, e os seus textos, justamente no exílio. Então, o exílio, São João também é um exemplo para nós, de que o exílio, de que a solidão, de que às vezes a experiência da exclusão, ela pode ser frutuosa, porque ele deu frutos escrevendo essas cartas. Esse evangelho que a gente conhece foi escrito no exílio. Então, ou seja, a solidão e o exílio, ele podem ser frutuosos para cada um de nós, pode se extrair frutos posteriormente, né? Se a gente fica com Deus, né? Porque às vezes, quando a gente está passando pelo exílio, às vezes é muito difícil. Mas depois, se a gente permanece fiel ao Senhor, a gente vai ver os frutos, né? A primeira leitura vai falar para nós que tudo aquilo que ele recebeu, ele entregou integralmente. Ele não tirou nada e nem alterou nada, mas principalmente não tirou nada. Que tudo aquilo que ele recebeu, ele entregou. Para quê? Para ter comunhão. Para que todos sejam um. Para que todos
conheçam uma mesma verdade. Essa é a grandeza da igreja. Todos vivem de uma única verdade. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por cada um de nós. Deus enviou o seu Filho único para morrer e dar a vida por cada um de nós. Essa é a grande verdade da nossa fé. Essa é a grande... É o grande ponto da nossa fé. E que precisa ser comum para todos. Todos precisam saber, todos precisam conhecer, todos precisam ter acesso a essa verdade. E São João está tentando trazer isso para cada um de nós. Que dentro da vida de fé, não pode haver exclusão. Por exemplo, eu tenho conhecimento, eu sei de algo, mas eu vou guardar só para mim. Essas pessoas não merecem. Isso já se pensou em algum momento na igreja, que algumas pessoas não eram merecedoras de conhecimento, algumas pessoas não eram merecedoras de estarem na presença de Deus. Mas hoje a gente entende que a salvação é para todos. E a salvação vem pela palavra acolhida. A salvação também vem pela mensagem que precisa chegar ao meu coração. Então, a mensagem precisa ser anunciada de forma integral para todos. Todos precisam conhecer essa verdade. Deus enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer por cada um de nós. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou para trazer a nós a salvação e uma vida nova. Então todos precisam conhecer essa palavra, porque é só um único Deus e uma única palavra. E essa beleza se expande, a gente vendo que, por exemplo, eu estou aqui no Chile, vocês estão no Brasil, mas a palavra que a gente celebra é a mesma, né? O evangelho que se lê, as leituras que se fazem, a celebração que se faz é a mesma. Só muda a língua. Mas a celebração é a mesma, porque isso é a igreja, uma só igreja. Não tem cada um fazendo o que quer. Não tem eu me desentendo com você e faço o que eu quero da minha vida. É uma única igreja. Por quê? Porque tudo que me foi dado eu entrego integralmente. O evangelho vai falar desse evangelho da ressurreição, onde Maria Madalena encontra um problema. Maria Madalena se deparou com um problema. O sepulcro estava vazio. Rolaram a pedra. Tinha um problema. E aí para quem ela vai recorrer? Ela vai correr a João. Desculpa. Ela vai recorrer a Pedro. Pedro, que é pedra, que o Senhor estabeleceu e instituiu como pedra, como fundamento sobre a qual ele ia fundar a sua igreja. Então, ou seja, esse Pedro que é pedra, e que é fundamento, né, da igreja, ela vai a ele. Então, ou seja, Maria Madalena ensina para nós que nos problemas da vida eu preciso correr à igreja, eu preciso ir ao encontro da igreja. Não só nos problemas, claro, tá? Porque às vezes a gente pode se acostumar a, quando tem problema, querer ir ao encontro da igreja. Quando não tem problema, eu não preciso. Não. Mas é que até mesmo nos problemas, eu corro para a igreja. Em tudo que se passa na minha vida, eu corro para a igreja. Eu vou ao encontro do Senhor, que habita o templo e o santuário, desde todo sempre, né? Que era a tenda, era o alto do monte, o santuário já foi no alto do monte, o santuário foi tenda e depois o santuário virou templo físico, né? Construído. Também nós vamos ver que esse João, como exemplo de obediência e respeito, ele correu mais rápido, chegou e olhou, mas ele não entrou, porque quem tinha que entrar primeiro era Pedro, porque Pedro era pedra, Pedro tinha a primazia, Pedro tinha a graça de ser o primeiro. Assim como também a gente precisa ter o respeito pelos nossos coordenadores de pastoral, respeito pelo padre, respeito pelo bispo, respeito pelo papa. Agora, a gente está um pouco mais tranquilo nisso. Mas com Francisco, quanto de respeito que se tinha com o Papa, né? Era difícil, né? Independente da pessoa, a gente não... Quando a gente quer julgar uma pessoa, a gente tem que lembrar que a gente está julgando um eleito pelo Espírito Santo. Porque o conclave é uma obra do Espírito Santo. A eleição dos bispos, a ordenação dos padres, a escolha dos coordenadores é obra do Espírito Santo. Então eu preciso me submeter, ou seja, me colocar debaixo da missão que aquela pessoa está exercendo. Se ela está exercendo mal, eu sempre escutei durante todo o tempo de seminário, quem obedece não erra. Então se a pessoa está se comportando mal, eu vou obedecer e ela vai acertar depois com Deus o que ela está fazendo. Então, eu vou obedecer, eu me decidi por obedecer e eu vou obedecer o que for. E a pessoa que depois responda com Deus o que ela está fazendo. Então é submissão, colocar-se debaixo da missão do outro que foi confiada a ele. E aí João é esse testemunho de obediência e respeito, porque ele espera Pedro chegar, depois que Pedro chega e entra, ele entra também. Aí ele vai ver e vai acreditar, porque pela intimidade, pela proximidade que ele tinha com Deus, ele estava muito atento aos sinais.
E aí ele percebeu que aquilo tinha conexão com tudo que Jesus tinha falado, porque ele guardava também as palavras no coração. Ele não só se aproximava do coração de Jesus para escutar, mas ele se aproximava do coração de Jesus para extrair coisas e guardar também no seu coração. Era uma relação de coração para coração, que é uma relação que nós precisamos ter com Deus. Uma relação de coração com coração, que é assumir aquilo que Jesus fala como verdade, como algo profundo para o meu coração. Então vamos rezar com isso também, né? Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a Tua palavra possa se tornar cada dia mais verdade na nossa vida. Que a Tua palavra seja sustento, que seja alimento, Senhor. Que nós estejamos atentos à Tua palavra e que seja uma fala entre amigos, de coração a coração. Senhor, nós queremos ser fiéis a Ti até na cruz, Senhor. Como São João foi fiel e estava contigo aos pés da cruz. Nós queremos ser fiéis, Senhor. E ele, pela fidelidade, recebeu o prêmio de levar para casa a Tua mãe. Nós queremos também, Senhor, ser brindados, maravilhados com a presença da Virgem na nossa vida, Senhor. Jesus, eu quero ser fiel e receber a Virgem como minha mãe na minha casa, no meu coração. Te peço também, Senhor, que eu tenha obediência, Senhor, na minha vida. Obediência aos bispos, obediência aos sacerdotes que são responsáveis pela minha vocação. Obediência, Senhor, ao Santo Padre. Dai-me, Senhor, uma obediência filial aos Teus eleitos, Senhor. Dai-me, Senhor Jesus, submissão. Colocar a minha vida abaixo da missão de alguém que tem a missão de conduzir, que tem a missão de governar, que tem a missão de direcionar a minha vida, Senhor. E eu te peço, abre os meus lábios para que eu sempre anuncie a verdade autêntica e integral da maneira que eu recebi. Que as minhas palavras sejam, Senhor Jesus, palavras que vão levar outros corações a experimentar o que eu experimentei um dia. Não me deixe, Senhor, ser medíocre, ser parcial. Não me deixe, Senhor, ser preconceituoso, mas que eu anuncie com verdade, de forma integral a todos, a Tua palavra e a Tua verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.